Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. A Prefeitura informou o cancelamento da última etapa da repescagem da vacinação contra a Covid-19 aqui no município. O motivo, de acordo com nota encaminhada à imprensa no final da tarde desta quarta-feira, é devido à alta procura pela vacinação nesta terça e quarta-feira, o que causou o esgotamento das doses previstas para o público em atraso. Desta maneira, nesta quinta, dia 26, ocorrerá apenas a aplicação da segunda dose para pessoas com esta data indicada no cartão de vacinação ou com o período já vencido. O atendimento será realizado de 9 da manhã às 3 da tarde, na Secretaria Municipal de Saúde, na rua Júlio Rosa 366, na Tijuca, em frente ao UBS Bom Sucesso, no 3º Distrito, e para moradores do 2º Distrito, atendimento em frente ao PSF da localidade de Pessegueiros. A redação do Jornal Diário, Diário TV, entrou em contato com a Secretaria de Saúde, através da Assessoria de Comunicação, para saber sobre a variante Delta aqui no município. Segundo informado, a nossa reportagem, são 5 casos até o momento, né? Eram 2, mas 3 foram confirmados, pelo menos, né, de pessoas que fizeram teste e passaram lá pelo atendimento da Prefeitura. Até o momento, 5 casos dessa variante Delta, que é a que mais tem preocupado na pandemia da Covid-19. Bom, sobre o tema, vamos dar uma olhada na última atualização do painel informativo do governo municipal. A última arte, né, que tivemos acesso, lembrando que nem sempre tem saído no horário previsto, às vezes fica um dia ou outro sem atualizar, mas está aí. A última informação que tivemos acesso é que houve uma pequena redução, né, em relação ao número de leitos de UTI, 26 de 29, e leitos de enfermaria, 17 de 20. Porém, é preciso atentar ao seguinte: Teresópolis, como todos os municípios do estado, faz parte de um sistema de regulação, ou seja, a gente não tem a informação se essas 26 pessoas que estão internadas aqui são todas de Teresópolis, ou se são pessoas de outros municípios que foram transferidas aqui para a nossa cidade, aí em relação à internação de UTI. E se naquele momento, né, houve um período aí de mais de 100% de lotação por um longo período, na semana passada, até o começo da semana, teresopolitanos foram levados para outro município. A última atualização entre os dias 23 e 24 indicou a confirmação de 48 novos casos, uma pequena redução em relação à semana passada, que estava na faixa de 60 novos casos diários aqui no município. Em relação ao número de óbitos, já passamos, aliás, há um tempo, de 800 mortes pela Covid-19 aqui no município. O painel da Prefeitura indica 806, mas o do governo do estado, que recebe essa confirmação primeiro, já aponta para 830 óbitos relacionados à Covid-19 aqui em nossa cidade. Vamos agora dar uma olhada no segundo painel, que indica aí o vacinômetro em relação ao número de doses aplicadas no município. Primeira dose, quem recebeu a primeira dose, 121.929 foram aplicadas na cidade. Apenas a primeira dose do imunizante. Imunização completa, primeira e segunda dose, 50.913, ou seja, 28,15% da população. E dose única, que é a vacina da Janssen, que só veio um pequeno carregamento lá atrás, 3.840 doses, representando 2,12% da população teresopolitana, ou seja, completamente imunizado. O público completamente imunizado é de apenas 30% da população teresopolitana. Por isso, é preciso ter todo esse cuidado, toda essa atenção, porque a pandemia está aí, e apesar desses calendários frequentes de imunização, com o ciclo completo, apenas 30%. Reforçando mais uma vez que existe a previsão de começar aí a vacinação de adolescentes de 17 a 12 anos, porém, isso depende de se chegar mais vacinas, né? Se o município receber um novo carregamento do governo estadual, a gente vai divulgar o calendário por aqui
logicamente. Corpo de Bombeiros e brigadistas aí de várias unidades de conservação ambiental continuam lá no enfrentamento ao fogo em vegetação na região dos Frades, né? Esse incêndio teve início lá na sexta-feira à tarde e foi se alastrando. E essa imagem aí, feita pelo Cacau, cedida pelo colega José Carlos dos Santos, Cacau Repórter, mostra o fogo em Morro Grande, ali às margens da RJ 130, em Morro Grande, que ainda é uma consequência desse incêndio nos Frades. Para quem não sabe, essa região de Morro Grande é vizinha assim, da região dos Frades. Então o incêndio começou sexta-feira, e devido a regiões aí de encosta, as condições climáticas, né, topografia e as condições climáticas, não dá para enfrentar o fogo rapidamente e ele se espalhando por conta da vegetação seca. Córrego das Pedras, Morro Grande, existe o risco ainda de chegar à Vargem Grande. Olha só que situação passa a região dos Frades, né? Fazia tempo que a gente não via uma destruição tão grande relacionada ao fogo nesse canto de Teresópolis. O Corpo de Bombeiros informa ainda que está trabalhando na identificação, já há grandes indícios, de quem iniciou esse incêndio lá no Vale dos Frades, causando todo esse prejuízo ambiental e social, porque afeta as comunidades afetadas. E é preciso lembrar de fauna e flora. E quando a gente fala de animal, a gente não está falando somente aí de onça, de passarinho, há uma infinidade de espécies aí afetadas ao longo dessa destruição causada pelo fogo, e a gente sabe que a natureza tem o seu equilíbrio. Você tirou determinada espécie, você pode causar o aumento de outra e afetar aí a população, inclusive. Bom, além desse caso específico, dessa região ali do Vale dos Frades, os bombeiros estão trabalhando no enfrentamento às chamas em diversas comunidades. Olha só, ontem, final da tarde também, Vale dos Cedrinhos, né? Também as margens da RJ 130, mas um pouquinho mais para dentro, né? Vale dos Cedrinhos, a gente tem uma ideia, né? A impressão que se tem é que dá para saber onde começou o fogo ali, né? Essa é a impressão que a gente tem. E como foi no final da tarde, as chamas foram alastrando ali para essa vegetação, que é uma vegetação, na maioria, arbustiva, né? Uma região que já sofreu uma degradação. O fogo se espalhou rapidamente e à noite é humanamente impossível o Corpo de Bombeiros atuar. A não ser que seja como aquele caso que a gente mostrou ali antes, que é na beira da estrada, o Corpo de Bombeiros para as viaturas e vem lá fazendo o trabalho para tentar conter as chamas. É humanamente impossível. Vocês têm que lembrar que o bombeiro é um ser humano, é uma pessoa. Ficar no meio da mata, sem visibilidade, tentando conter incêndio. Então escureceu, as guarnições não podem ficar lá no meio da vegetação tentando controlar as chamas. Infelizmente, é isso que ocorre. É preciso esperar o dia clarear para retomar o trabalho. Ou seja, se o fogo está a 1 hora aí do acesso, por exemplo, o bombeiro vai ter que andar 1 hora a pé ou mais, né, porque o fogo só vai andando para frente, ou para cima, no caso, né, como geralmente ocorre, para chegar naquele local de enfrentamento. Então, às vezes, muitas pessoas criticam esse profissional aí da segurança pública, mas esquecem que dentro dessa farda estão homens e mulheres que também não podem colocar a vida em risco, né? Tem risco de, além de serem cercados aí pela chama, sofrer um acidente, por exemplo, cair em um buraco, em uma encosta nesse enfrentamento. Então, ameaçou escurecer, ele tem que recuar para resguardar a própria vida e no dia seguinte retomar o trabalho. Bom, para diminuir essa incidência aí de incêndios, tem sido muitos nos últimos dias, em toda a região de Teresópolis, zona urbana, rural, primeiro, segundo, terceiro distritos, a gente precisa de chuva. Quer dizer, primeiro precisa de uma população consciente. Está difícil, bem difícil. Muita gente insiste em limpar quintal com fogo, insiste em queimar lixo e causa situações como essa. Mas, paralelo a essa educação complicada da população teresopolitana, olhando aqui para o nosso quintal, isso é problema a nível nacional, mas olhando para o nosso quintal aqui é difícil, aqui a gente ter essa educação, paralelo a isso a gente precisa de chuva. Vamos ver então como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Bom, quinta-feira, sol com algumas nuvens e não chove, ou seja, mais uma quinta-feira quente, tempo seco, fumaça por conta dessas queimadas todas em nosso município. Na sexta-feira, sol e aumento de nuvens na parte da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Situação que se repete no sábado, dia 28, sol com muitas nuvens durante o dia
nublado, chuva a qualquer hora. Porém, é importante frisar o seguinte, vem uma frente fria aí, vem um refresco, com essa chuva de sexta e sábado, e há uma previsão também para o domingo, mas não é uma chuva não, lembrando que estamos no inverno, é uma chuvinha para dar uma refrescada. Ou seja, em algumas situações não vai melhorar tanto assim. Bom, falando de chuva, de água, alguns bairros de Teresópolis continuam com torneiras secas. Alô, SEDAI. Ontem falei aqui do Pimentel, porque a gente recebeu a demanda do Pimentel. Sem água aí há vários dias aí, a maior parte das casas do bairro do Pimentel, uma das divisões do populoso São Pedro. Aí quando a gente divulgou aqui na TV essa questão aí do Pimentel, moradores de vários outros bairros entraram em contato com a nossa redação, faltando água. Iucas, por exemplo, Parte do Alto e Granja Guarani, há quase uma semana sem cair água na Granja Guarani. Como faz nesse calorão, nesses tempos aí de pandemia, que a gente fala dessa importância da higiene, sem água na Granja Guarani? Bom, primeiro vou mostrar aqui um registro feito lá na comunidade pelo José Carlos dos Santos, o Cacau Repórter, que é parceiro e colaborador aqui da Diário TV, e depois a gente continua comentando essa situação. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Que situação, hein? Só ver, 8 dias, eu já tive convite, quase morri, a semana passada tive ruim outra vez, a gente gasta dinheiro sem não ter, paga as coisas direitinho, nós sem água, 8 dias sem água. 8 dias sem água. 8 dias carregando água lá debaixo da mina. E a minha filha tá com 2 neném, tá com um neném novo e outro pequeno, tudo aí sem água, né? Ela até saiu daqui, né? Mas não sei o que está acontecendo, eu também estou sem água. E o único abastecimento que tem é uma fonte aqui perto. Lá embaixo. Só tem uma piquinha só. Uma biqueira, muita gente. E muita gente sai, porque a hora que o vizinho de cima ligar a palma dele, não sai água na minha. Entendi. O único lugar que tem para pegar água é ali. Só ali. A nossa ali já pifou. Já pifou. E o que vocês ligaram? Vocês entraram em contato com a SEDAI? Mais de 10 vezes. É, né? E aí? Aí fala que a gente tinha que ir lá para vir aqui ligar, mas... Quer gravar, Dudu? Independente dessa seca, né, desse momento de estiagem que a gente está vivendo, vocês sempre tiveram dificuldade com o abastecimento d'água aqui, né? Sempre falta. Às vezes falta 4 dias, 3 dias, mas depois chega. Mas agora já 8 dias. E a conta? A conta vem cara aqui. A conta desse mês veio, só eu e as minhas filhas. Já paguei de agosto. 91 e 12 centavos. Já é desse mês? Já é desse mês. E não mês tem... passado já paguei 130 e pouco mês passado. E não tem água? Não tem água. A conta está lá seca. A senhora... Eu já paguei. E eu estou operada. Já chegou outra. Já chegou outra? Já chegou outra para não pagar no outro mês. Difícil, né, Dani? A senhora tá bem, né? Eu estou doente, tenho com diabetes, não tenho quando estou carregando água na mina, não posso ficar. Aí chegou mais um que não tem água. Chora não, tá, senhora? Não tem água nenhuma. Chora na rosa. Chora não, Deus é fiel. Vejam só o desespero da pessoa, moradora da Granja Guarani, não está pedindo nada demais. Isso é o básico, é o mínimo. E como as outras mostraram, a conta chega e vai aumentar. Prepare o Teresopolitano no bolso, que em breve teremos mudança e a conta vai aumentar, o valor da tarifa vai aumentar aqui na cidade. A conta chega, o serviço continua ruim. Estamos tentando já há algum tempo, via assessoria da SEDAI, visto que a empresa local aqui não tem autorização para falar com a imprensa, ninguém pode dar sequer detalhes aí do que está sendo feito. Então, via assessoria da SEDAI, que fica no Rio de Janeiro, estamos tentando informações. Será que a empresa está fazendo aquele sistema de manobra? Ou seja, estamos em um período de estiagem, a captação está baixíssima, estamos falando disso há mais de um mês aqui na TV. E a SEDAI não tem o suficiente para atender a população. Por quê? Porque mais de 90% do serviço da empresa, da captação da empresa aqui em Teresópolis, é feito no sistema Rio Preto, lá no interior do município. Aí vem do Rio Preto, bombeia ali para Três Córregos, faz o tratamento,
depois bombeia para uma grande caixa d'água que tem nas proximidades do cemitério Carlinda Berlim e depois vai distribuindo para as comunidades. Os mananciais de superfície, como Jacarandá, como Caleme, Penitentes, entre outros, ou não estão sendo utilizados ou estão sendo subutilizados devido à falta de investimento. Há quantos anos não se vê a SEDAI falar em investimento aqui na cidade? Aí, quando falta o suficiente, o que é feito? Manobra. Hoje manda água lá para o Perpétuo. Amanhã eu mando água para a Granja Guarani. Quer dizer, a Granja Guarani estão esquecendo, né? 8 dias sem chegar água. Aí depois manda lá para o bairro dos Pinheiros. E assim vai. E a população sequer avisada dessa situação. Bom, estamos tentando uma posição oficial da empresa se é realmente isso que está ocorrendo. Mas sabe qual é a resposta que a gente tem? A gente manda lá a solicitação para a assessoria da SEDAI. Moradores da Granja Guarani estão sem água. Aí a assessoria responde, por favor, enviar o número do cliente para que possamos identificá-lo. Vou mandar lá 1000 números do cliente para identificar o bairro inteiro da Granja Guarani. Parte alta da Granja Guarani. Então não é problema pontual, a gente gostaria que fosse, mas infelizmente não é. Continuamos aguardando e chegando aí um posicionamento da empresa, a gente mostra por aqui. Ainda tendo como tema a água, o repórter Luiz Bandeira tem as informações sobre as nascentes aqui do município. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado do exame microbiológico de qualidade da água, realizado nesta semana em 13 fontes da cidade. 4 nascentes devem ser evitadas. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano da Secretaria Municipal de Saúde, 7 tanques, Taumaturgo e Tijuca não são recomendadas. Além da Fonte Amélia, entregue totalmente revitalizada numa parceria entre a Prefeitura Municipal de Teresópolis por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo e a iniciativa privada através de uma construtora. Na ocasião da inauguração, a Secretaria Municipal de Saúde atestava condições para consumo. Desde então, a Fonte Amélia apresenta a condição imprópria, está no vermelho e suas belas bocas jorram agora água imprópria. A Fonte Amélia no bairro do Alto foi entregue à população em 9 de julho. Limpeza e pintura geral, recuperação de azulejos e da rede de captação de água foram alguns dos serviços realizados no patrimônio municipal, que faz parte do roteiro de visitação de turistas e moradores da cidade. Luiz Bandeira para Diário TV. Como dizem, por fora, bela viola, por dentro, mais de um mês, né? Quase 2 meses que só dá água imprópria lá na Fonte Amélia. Vamos agora ao Diário Comunidade mostrar a situação mais uma vez. Olha que notícia que se repete, por falta de cuidado, de zelo da população e de atenção do poder público. Praça Maria Corina, na Barra do Imbuí. Uma telespectadora da Diário TV fez esse vídeo mostrando aí lixo para todo lado, todo tipo de resíduo espalhado pelos cantos da praça, nas mesas, nas cadeiras, nos bancos. Olha só que vergonha isso. Que vergonha, moradores da Barra do Imbuí, paineiros e comunidades do entorno que utilizam esse espaço. Como é que esse lixo foi parar aí? Será que brotou do céu? Está nascendo lixo? Estão plantando lixo e nasce agora sacola, garrafa de refrigerante, cigarro? Não, alguém jogou isso no chão. E é por extrema falta de educação, porque lixeira tem. Falta educação, né? Tem lixeira em vários cantos. Olha só, no que era para ser um jardim da praça, o que tem de resíduo. Flagrante da moradora. E por outro lado, né? Primeiro, principal culpado nessa história, população mal educada, a pessoa que faz isso. Imagino como é a casa da pessoa que joga esse lixo na rua. Deve morar num chiqueiro. No chiqueiro deve ser mais limpo do que a pessoa que faz isso, do que a casa da pessoa. Então, o primeiro culpado é a prefeitura. Aliás, é a população e depois a prefeitura, que se tivesse um serviço de limpeza aí mais frequente, diminuiria essa incidência. Mas se não jogar lixo, né? Tem uma frase antiga, isso é de gestão lá atrás, cidade limpa não é a que mais se varre, mas a que menos
se surge, né? Que exemplo negativo lá da Barra do Imbuí. Bom, a gente entrou em contato também com o Teresópolis Shopping, porque essa praça, ou melhor, parte dos cuidados dessa praça, são feitos pelo shopping em um acordo aí feito com o governo municipal para fazer aquela passarela ali, ligando esse shopping antigo com o shopping novo. Aí o shopping mandou para a gente algumas imagens da semana passada, informando o seguinte: de acordo com o shopping, a parte da limpeza, que é esse principal problema aí reclamado agora pelos moradores, é de responsabilidade da prefeitura. Meter a vassoura, limpar ali, passar um paninho na mesa, se for o caso, é responsabilidade da prefeitura. Ficou a cargo do shopping, nessa parceria, nessa troca feita com o governo municipal, a manutenção dos brinquedos, dos equipamentos e das plantas. Está aí a informação do Teresópolis Shopping. Atenção, você que está aguardando aí uma vaga para atendimento no Detran. Aliás, em Teresopolitano tomando chá de cadeira há muito tempo, aguardando atendimento e sequer aparecendo lá no sistema de marcação lá do Detran, de agendamento. No fim de semana tem mutirão e dessa vez, na semana passada, também não apareceu Teresópolis, né, no último sábado. Mas no próximo, mutirão do Detran aqui na cidade com opção de atendimento para Teresópolis. Mas é preciso agendar, não basta chegar lá nos postos de atendimento. Anote aí os contatos. Você pode fazer o agendamento pelo site do Detran, detran.rj.gov.br, ou por esses telefones: 21 3460 4040, 3460 4041 e ainda 3460 4042, atendimento de 6 da manhã até as 9 da noite. Estão previstos serviços para veículos, né? Documentação, aqueles serviços todos feitos lá na Prata, e além disso, o atendimento lá na unidade do shopping, com habilitação e carteira de dados. Essa é a informação do Detran. Então vou deixar mais um pouquinho aí, dê uma olhada, faça uma foto para fazer esse atendimento, esse agendamento para atendimento, para conseguir, né? Ou tentar, né? O Teresopolitano tem enfrentado essa batalha aí com o Detran no município. O TSE informou que não vai mais divulgar a lista de filiados partidos, entre outras informações, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. As informações da lista de filiados por partido não estão mais disponíveis no site do TSE. É que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, determina que a divulgação de dados pessoais esteja baseada no princípio da minimização, que significa divulgar o mínimo necessário para atingir a finalidade legal. Como o objetivo da divulgação da lista de filiados por partido é de verificar o cumprimento dos prazos de filiação partidária, o TSE considerou que para essa finalidade ela não precisa ser divulgada de forma permanente. Também avaliou que a quantidade de informações pode ser reduzida. A lista só estará disponível no site do TSE cerca de 6 meses antes da eleição e com dados menos detalhados. A principal mudança foi a redução do período em que será disponibilizada a lista com informação de filiados, porque em lugar de termos uma disponibilização permanente, ela agora será restrita ao atendimento da finalidade legal, da qual é incumbida a Justiça Eleitoral, que é permitir a aferição dos prazos de filiação para fins de registro de candidatura. E a segunda mudança muito importante é que não serão mais exibidos dados históricos, ou seja, aqueles eleitores que alguma vez foram filiados a um partido político não mais são. Serão exibidas apenas as filiações atuais, porque são exatamente essas que importam para que a gente possa verificar a regularidade de uma candidatura. A retirada da lista vai impedir que consultas de filiação sejam feitas de forma inadequada. A gente recebeu, por exemplo, na ouvidoria, muitos relatos de pessoas que nos reportavam que elas haviam perdido oportunidades na vida, oportunidade de emprego, por exemplo, pelo fato de elas serem filiadas a partido político. E isso é algo que, é claro, não tem respaldo no nosso direito, né? A pessoa é livre para se filiar a um partido político e não sofrer consequência negativa em relação a isso. É importante deixar claro que o eleitor ainda pode consultar os seus dados de filiação no portal do TSE. A mudança também não impede que cada partido verifique sua lista de filiados. O partido tem acesso a um sistema próprio.
né? Esse sistema próprio, mediante login e senha do representante do partido, continua funcionando. Então, o representante partidário loga lá naquele sistema, né? Coloca o seu login, coloca a sua senha e tem acesso a essa informação. Segue permitido a todos os cidadãos que consultem os seus próprios dados por meio da inserção de dados pessoais, para que eles verifiquem se estão aparecendo em alguma lista de partido, mas todas as providências necessárias vão ser adotadas ainda nesse ano, para que quando a gente chegue em abril do ano que vem, quando é este momento, a gente já tenha tudo organizado para fazer a divulgação correta. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Em 1935, quem veio a Teresópolis naquele meio de ano encontrou uma surpresa logo ao chegar no Soberbo. O trenzinho chegando ao alto da serra, olhando à direita, as pessoas perceberam um enorme letreiro na Pedra do Elefante. Enorme mesmo. Esse letreiro tinha cerca de 500 metros quadrados, ou seja, maior que um lote de terras. Um lote hoje convencional está em torno de 400 metros. Então, e as letras tinham 2,5 metros de altura. Era o armarinho da viúva Inácio Jorge, mãe do Miguel Inácio. E foi o Miguel Inácio que pintou esse letreiro junto com 2 aventureiros, amigos dele, o Mário de Oliveira e o Eliezer Badini. Os 3 principais que desciam no liso da pedra para fazer essa pintura, e mais um grupo de amigos que aderiu ao grupo, que passou a ser chamado na época de Caravana dos Malucos, porque realmente era uma loucura, chegar na beira do precipício, lançar a corda e abrir as letras. E essas letras desse letreiro durou até o fim do trem, né? Nos anos 1960 ainda tinha alguns vestígios desse letreiro na Pedra do Elefante. Depois foi sumindo, hoje tem que procurar com muito jeito, encontra ainda o pedaço da calha que protegia o letreiro, afinal de contas era um projeto arquitetônico, né? A letra não ficava apenas na pedra, ela tinha uma proteção, uma calha de folha de Flandre que protegia das águas, né? Canalizava as águas para não tirar a tinta pintada na pedra. Imagina um crime ambiental lá nos anos 1930, quase 100 anos atrás, inclusive que deu aborrecimento para o Miguel, porque aquele costão de pedra ali não era mais Teresópolis, a divisa do município fica na linha da estrada que ia ser construída depois, na época, na linha do mirante que havia ali, que é o Soberbo. Então dali para lá já era Magé. E a prefeitura de Magé, os políticos de lá criaram um caso muito grande com o Miguel. Sorte dele, que ele tinha amizades aqui com o governador do estado na época e se safou do aborrecimento. Hoje, nem com amizade com o governador se safa de um problema desse. Mas, de qualquer forma, é uma boa lembrança a pintura da casa da viúva Inácio Jorge, que o Miguel Inácio, de saudosa memória, pintou na Pedra do Elefante. Hoje, parte de um parque estadual, o Parque Estadual dos Três Picos, que faz divisa com o nosso Parque Nacional. Então, fotografia de hoje, o letreiro na Pedra do Elefante. Uma das muitas histórias aí do saudoso Miguel Inácio Jorge. Para quem não conheceu, ele era o responsável, né? Foi por muito tempo responsável pela manutenção do relógio da Matriz de Santa Teresa. Foi ele quem instalou o relógio, quem instalou o cruzeiro e ficou conhecido por muito tempo por esse serviço. Além disso, ele é um dos conquistadores da Verruga do Frade e era um apaixonado pelo dedo de Deus. Levou dezenas de crianças àquele cume, entre elas Lília Montanha, a primeira mulher aqui do município a pisar no topo da formação rochosa mais famosa do Brasil. Bom, essas e outras histórias você pode ler no livro do Vanderlei, Miguel, o Senhor da Torre. Então, se você tem interesse, procure o Vanderlei Pérez, ele tem um livro, um dos 10 que o Vanderlei já publicou, né, falando especificamente da história desse sensacional teresopolitano. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E você que acompanha a programação lá pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!